Fala pessoal, boa noite. Vamos iniciar aí uma aula direta ao ponto sobre sucessões. Meu objetivo aqui com vocês é, na verdade, fazer uma revisão, tá? Não quero fazer uma aula... Eu quero revisar os principais pontos. Cada card que vocês vão observar são de questões que eu vi caindo ou de pontos que eu acho que pode cair na OAB, ou concurso de defensoria, por exemplo, concurso de procurador, tá? São opções aí que pode aparecer, conceitos basilares, mas que é comum em questões. Tudo bem? Bota esse vídeo em 2x também, recomendo. 2x não, acho que 2x é muito, acho que 1,5 para acelerar, porque eu sei que a gente que está estudando para concurso, a gente quer o mais mastigado e mais rápido possível, a gente não tem muito tempo para perder. Então, bota no 1,5 e vamos meter bronca. Eu vou até sair da tela aqui já e deixa eu puxar para cá. Outra coisa, se vocês gostarem do vídeo, peço aí que vocês deixem o like, e compartilhem com um amigo também, porque me ajuda bastante na questão da divulgação do vídeo, né? A gente sempre precisa aí de cada vez mais gente acompanhando, para que eu até me motive a produzir mais conteúdo e me incentive a distribuir mais materiais, enfim. Dá um like aí e vamos pro vídeo. Pergunta aí, qual o fundamento para o princípio geral da liberdade de testar? Trata-se de um princípio expressamente consagrado, e vamos dar uma lida, eu já explico. Ó. É um princípio que está consagrado no 1857. Toda pessoa capaz pode dispor, tá, por testamento da totalidade de seus bens. Há limitações de ordem pública, como a legítima, em que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito metade dos bens da herança. A legítima, portanto, é uma porção indisponível, reservada por lei ao herdeiro necessário. O Código estabelece como limite a liberdade de testar para a reserva da metade dos bens. Se não existir herdeiro necessário, a liberdade de testar é plena, podendo o testador dispor de todo o seu patrimônio. Alessandro, não entendi, vamos lá. Vou explicar para vocês de um jeito tranquilo e fácil, para vocês entenderem aqui essa parada de forma rápida. O direito civil, no que tange ao direito de família, ele tem essa característica, sabia? Ele é um cara, tanto que a doutrina ela fala sobre isso, fala um pouco sobre isso, né? Na doutrina pode ocorrer assim a pergunta: o direito de família ele é um direito particular, um direito privado ou um direito público? Eu sou a favor daquela corrente em que se trata que é um direito privado, tá? É um direito privado, mas com também pitadas de ordem pública. Pitadas de ordem pública. Pô, Alessandro, você é mó isentão. Não é sem isentão. Você vai entender. Porque, embora você tenha a questão do direito privado, questão da liberdade, a questão da autonomia, tá? O direito privado é relacionado a isso, de liberdade, autonomia, ao desejo, eu quero fazer, eu posso, eu tenho direito, né? Porque no direito público, eu só posso fazer aquilo em que a lei prevê. Eu só posso fazer o que está previsto em lei. No direito privado, eu faço tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Então, liberdade e autonomia. E o testamento, ele está aqui. O testamento está aqui. Só que ele tem pitadas de ordem pública. Também há interferência da ordem pública, porque a lei tem essa capacidade de limitação. Essa limitação é o que a gente chama de legítima. Tá? Tá bom. Todo esse papo doutrinário, mas agora vamos lá para ver o que cai mesmo? Vamos. É o seguinte,
existe a liberdade de testar, ponto. Só que essa liberdade de testar, ela está limitada pela legítima. Se você não sabe o que é legítima, recomendo assistir uma aula somente sobre sucessões, mas eu vou te explicar aqui agora. Legítima é o quê? Legítima é o patrimônio indisponível. Ó, quando alguém morre, ele deixa bens, móveis ou imóveis, tá? Deixa bens. Esses bens, eles devem ir necessariamente conforme a ordem legal, conforme a ordem pública, necessariamente para o DAC. DAC, mnemônica DAC. Como assim? Essa aqui é chamada ordem de sucessão. Ordem de sucessão. E aí os bens devem ir para os descendentes, para os ascendentes e para os cônjuges. Tá? Para todos eles? Não é para todos eles. Tendo descendente, ele vai para os descendentes que concorrem com o cônjuge, caso tenha, tá? Mas, basicamente, na questão de sucessão, eu explico melhor isso. Eu vou explicar melhor isso. A gente vai passar por isso na aula de hoje. Mas, de início, nós temos que entender que existe essa ordem de sucessão. Primeiro, descendente. Não tendo descendente, vai para o ascendente, tá? E aí o descendente e o ascendente, eles concorrem com o cônjuge, caso tenha. Tá? E aí pode ocorrer a concorrência do descendente com o cônjuge ou do ascendente com o cônjuge, tá? Beleza. Esses caras aqui, eles estão protegidos por lei. Ocorre a famosa proteção legal. Eles devem receber o patrimônio em pelo menos 50%. 50% do patrimônio deve ir para esses caras. Ele está protegido. Então, se o fulaninho morreu, né, deixando bens, pelo menos 50% desses bens tem que ir para o DAC, para essa proteção legal, a legítima. Os outros 50% é o que a gente chama de patrimônio que está disponível. E é justamente esse patrimônio disponível que ele pode testar, que ele pode ter aquela liberdade do direito privado, né, liberdade do direito privado de testar, de ir para o testamento, tá? É esse bem disponível que não está na legítima que vai para o testamento. Então, qual é o fundamento para o princípio geral da liberdade de testar? Esse princípio está no 1857, de modo que toda pessoa capaz pode dispor do seu testamento da totalidade dos seus bens. Todavia, existem limitações. Então, toda pessoa capaz pode dispor. Alessandro, acima de 16 pode dispor? Pode. Acima de 16 pode dispor do seu bem livremente. Esse bem, no entanto, é limitado por ordem pública, no sentido da legítima. Que aí você vai lembrar da mnemônica DAC. Tá? Alessandro, mas e se não tiver DAC? Se não tiver herdeiros necessários? A gente chama os DACs de herdeiros necessários. Mas a gente vai entender que o cônjuge não é herdeiro necessário, tá? Isso aqui é só para explicar, para você entender de bate-pronto, cravar. São os herdeiros necessários. Mas lembrando que o cônjuge não é herdeiro, né? Pode ser herdeiro, tá? É a situação que há, mas a situação que ele é também um herdeiro. Mas, no geral, o cônjuge, ele acaba sendo meieiro. Cara, essa parte de sucessão é um pouco complexa. Por isso que eu fico toda hora me corrigindo, porque tem uns pontos bem específicos que a gente vai comentar mais na frente. Mas para você entender essa pergunta aqui, ó, qual o fundamento para o princípio geral da liberdade de testar? É o seguinte: o fundamento está no direito privado, limitado pela ordem pública. Tá? A resposta é essa. O fundamento ele está no direito privado, ou seja, autonomia e liberdade, mas é limitado pela ordem pública, no sentido de que ocorre a proteção da legítima, ou seja, um patrimônio indisponível
que deve ir para os herdeiros necessários, para o DAC. Não havendo herdeiros necessários, aí a liberdade é plena realmente, porque aí só vai ter patrimônio disponível. Tudo bem? Não tem muito o que falar sobre isso, tá? Agora, letra de lei. Letra de lei. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança, em quiões não determinados, e qualquer deles não dispuser ou não quiser aceitá-la, a sua parte, o que diz aí? Acrescerá ao dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto. Como assim? Vamos lá. Eu tenho vários herdeiros, tá? E pela mesma disposição testamentária, eles forem chamados para a herança, a quiões não determinados. Qualquer deles não puder ou não quiser aceitar, a sua parte crescerá aos co-herdeiros. É muito simples, é muito simples. Se eu tenho uma massa de bens aqui que vai ser doado, e eu divido em 4 quinhões, 1, 2, 3, 4 quinhões, tá? E eu tenho dois fulanos, ó, fulano A e fulano B. Estou botando aqui uma coisa simples, justamente para você entender. Vamos imaginar, então, que esse quinhão aqui e esse quinhão aqui vai para o A. Esse quinhão aqui vai para o B. Só que o B fala, não quero. O B não aceita essa disposição testamentária, ele não quer. Ou seja, o quinhão dele, portanto, vai para o A. Simples. Olha o que ele fala. Não é muito óbvio, esse artigo é muito óbvio. Mas podem ter vários herdeiros. E aí, nessa situação, quando há vários herdeiros, que dificulta um pouco. Porque tendo vários herdeiros, você vai ter que distribuir de forma igual, né, os quinhões. Beleza? Que ele não aceitou. E aí, por isso que ele fala, acrescerá a dos co-herdeiros. Quem é o co-herdeiro? São os outros herdeiros que aceitaram. Simples, né? Simples. Então, fácil. Vou até marcar fácil. Quais são as 3 formas de testamento especial? Isso não cai muito. Esse tipo de pergunta não vejo cair muito. Mas é importante você saber, porque eu já vi em uma questão só. Então, para desencargo de consciência, quais são os testamentos especiais? São aqueles, eu penso assim, sempre que eu penso em testamento especial, eu penso naqueles testamentos que o cara faz na merda, né? Com toda a licença poética pro xingamento, mas testamento especial aqueles que o cara faz na merda mesmo, que ele tá morrendo. Testamento especial, você vai pensar assim, fulaninho tá morrendo, o Zeca foi pra guerra no Oriente Médio, tá na merda lá, e aí ele quer deixar os bens. E aí ele vai testar na guerra. Vai testar na guerra, numa situação atípica, né? Numa situação fodida. E aí ele vai testar porque ele quer comprovar para onde que o bem vai. Entendeu? Então, quais são as 3 formas de testamento especial? Nós vamos pensar no testamento marítimo, aeronáutico e militar, tá? O marítimo a bordo de uma embarcação, tá? Perante uma pessoa designada pelo comandante. O aeronáutico a bordo de uma aeronave, né? E o militar para quem estiver em campanha ou em praça sitiada. O militar a serviço das Forças Armadas pode testar de forma pública, no tabelião do quartel, tá? De forma escrita ou num compativa. Beleza, tá? Tranquilo. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Então, isso aqui a gente vai voltar mais à frente, tá? Mas eu vou fazer uma segunda leitura para você entender melhor. Não pode o beneficiário do acréscimo, ou seja, você tem os co-herdeiros, aí ele recebeu o bem do outro, repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. A gente vai voltar isso mais lá para frente, mas não é muito comum cair, tá? Vamos avançar. Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos.
a contar da data da abertura do testamento, ou seja, da morte. Vamos lá. Ao herdeiro instituído, ou aquele a quem aproveite a deserdação. Ele foi instituído por testamento. Ou aquele a quem aproveite a deserdação, ou seja, houve a deserdação e aí por causa da deserdação, fulaninho recebeu o bem. Ou seja, aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos a contar da abertura do testamento. Então, o direito de provar no direito civil, né, até no direito penal também, 4 anos da numerologia é realmente um prazo que é muito recorrente. Muito recorrente. Se for para chutar, você chuta 4 anos, cara. Porque realmente é muito comum. E aí o direito de provar a causa daquela deserdação é 4 anos. Né, o prazo de 4 anos. São um prazo de 4 anos, né? Perdão. E aí, ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. O direito de provar a causa da deserdação, porque a deserdação normalmente é o que a gente chama de indignidade, né? Então, por exemplo, uma situação onde o filho, ele xinga, comete um crime contra a honra contra o pai, né? Isso, querendo ou não, é uma situação de indignidade, que a gente vai falar mais à frente, né? O que você tem que saber agora, no momento deste artigo, é que o herdeiro que foi instituído, ou aquele que aproveite a deserdação, deve provar a causa, a veracidade da causa alegada pelo testador, né? Pelo fulano, o cara que deixou o testamento. Ele deve provar. E esse prazo é de 4 anos para provar isso. De 4 anos de quando? Da abertura do testamento, do momento em que o fulano morreu. Tudo bem? Quais são as espécies de testamento? Nós temos os testamentos que são ordinários e os testamentos que são especiais. O especial é aquele marítimo, por exemplo, que faz a bordo de uma embarcação, né, da marinha. Nós temos o aeronáutico, tá? Então você já viu, e tem o último que é do exército. Os ordinários já são outras espécies que você vai ver. Por exemplo, você tem o privado, né, que tem que ter três testemunhas. Você tem o cerrado, que é um ordinário também, né? Então você vai conhecer todos certinho. Então, quais são as espécies de testamento? Ordinário, especial. Ordinário, especial. Legado um só fruto, conjuntamente a 2 ou mais pessoas, né? A parte de que faltar, acresce aos colegatários. Se não houver conjunção entre colegatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes for legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas das quais faltarem. Enfim, esse artigo não é muito comum, tá? Então, popular. Explica a capacidade testamentária disciplinada no 57 até 60 do Código Civil. A regra geral é que toda pessoa ela é capaz, né? Ela pode dispor, por testamento, de totalidade dos seus bens ou parte deles, depois da sua morte, ou seja, da abertura da sucessão. As espécies de capacidade são testamentária ativa, ou seja, aquela aptidão para testar, para dispor dos seus bens, e a passiva, de receber. Observação. Além dos incapazes em geral, os incapazes podem testar? Não podem, se forem absolutos. Incapacidade absoluta não pode testar, ou seja, abaixo de 16. Os relativos já podem. Não podem testar os que no ato de fazerem não tiverem pleno discernimento. Então, não é só incapacidade, mas, por exemplo, a questão de discernimento. Por exemplo, a pessoa se alcoolizou demais, ela não tem discernimento para testar nesse momento. Então, a falta de discernimento, ela deve ser demonstrada no momento específico da lavratura do testamento. Além disso, é importante mencionar que a capacidade testamentária é aferida no exato momento da confecção do testamento, de modo que não se confunde com a capacidade para suceder,
ou seja, a capacidade de receber, a capacidade passiva, tá? Então, por exemplo, no momento da confecção do testamento. Então, aqui é o ponto chave. Eu estou fazendo a minha confecção do testamento. Nesse momento em que está sendo feita a confecção do testamento, se houver uma incapacidade, pronto, já viciou, tá? Mas e se depois ele fez o testamento continuou fluido, tá? E aí aqui ele adquiriu novamente capacidade, ou seja, a bebida passou, os efeitos da bebida passaram. Aqui ele vai poder convalidar? Não vai poder, não vai poder. Então, o incapaz que testou a capacidade, ela não é justificativa para convalidação, tá? Da mesma forma, o contrário. Se quando eu testei eu era capaz, né? Se quando eu testei eu era capaz, o testamento está ativo. A incapacidade superveniente, aquela que vem depois, ela não é justificativa para anular a eficácia de um testamento, tá? Não é. Então, exemplo aqui. Exemplo é sempre bom. Se eu estiver pré-morto, né? Isso significa que eu sou capaz para suceder? Errado. Porque se eu estou morto, na abertura da sucessão, ou seja, pré-morto, eu estou morto antes de eu receber, eu já estava morto, então eu sou pré-morto. Então, se eu sou pré-morto, eu estou morto na abertura da sucessão. Logo, incapaz para suceder. Eu não sou um legitimado passivo. Se você estiver pré-morto, significa que você não pode herdar, pois a sucessão só abre com a morte do autor da herança. No entanto, se você deixa descendentes, eles podem receber a sua parte por meio do direito de representação. Aí eles herdam por representação. Isso significa que os filhos ou sobrinhos podem herdar em seu lugar, recebendo a parte a que caberia a você. Se não houvesse descendentes, a parte seria redistribuída entre os demais herdeiros. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui João e Maria. Estão casados, tá? João e Maria. João e Maria tiveram um filho, Pedro. E Pedro teve uma filha chamada Bianca. Acontece que Pedro morreu em 2010 num acidente de carro. Só que João estava vivo ainda. Então ele é pré-morto. Só que João morreu por conta desse acidente, ficou muito triste. Morreu logo depois, em 2012. Né? Morreu logo depois de 2012. Pedro não é um legitimado passivo, não pode receber o bem. Mas Bianca vem aqui e recebe, por meio do seu direito de representação. Tá? Por meio do direito de representação, ela pode receber. Tudo bem? Tranquilo. É proibido o testamento conjuntivo, tá? Conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Como assim, Alessandro? Não estou entendendo. Por exemplo, em um mesmo testamento, vamos pegar um testamento, aqui é o testamento, teste, e aí é o documento. Nesse mesmo testamento, eu faço o seguinte, eu, João, deixo um bem para Pedro. Pedro vai lá e fala, eu deixo um carro para Maria. Ou seja, no mesmo testamento conjuntivo, duas pessoas iguais, enfim, duas pessoas estão testando, não pode. Outra opção, João doa para Pedro sei lá, uma tanta quantidade de dinheiro, e Pedro doa para João um carro. Um carro é dinheiro não, vamos botar aqui uma mesa. Ou seja, ambos simultaneamente no mesmo documento estão testando de forma conjuntiva. Isso pode? Não pode. Tem que ter um testamento, teste A, de João para Pedro, e um testamento B de Pedro para João. Agora, não é possível que no mesmo documento eles façam esse conjuntivo, esse testamento conjuntivo, porque é proibido. E é isso aqui, esse testamento conjuntivo, por exemplo, que é uma limitação de ordem pública, que a gente viu no início dessa aula, de ordem pública. Isso é uma limitação de ordem pública. Tudo bem? Vamos avançar. Qual é a natureza jurídica do testamento? O testamento tem uma natureza jurídica
No caso aqui, a gente identifica mais as características do testamento. É um ato unilateral, porque a vontade ela é exclusiva do testador, que é um legitimado ativo. Ela é personalíssima, né? Personalíssima, ou seja, não pode ser otorgado por procuração, não posso otorgar por procuração, não posso delegar para terceiros, tá? O testamento ele é revogável. O testamento é revogável. Eu fiz uma questão uma vez muito interessante, que falava assim, ó, que Pedro fez um testamento para Alberto, seu filho. Só que Alberto xingou Pedro, o próprio pai. E não satisfeito, bateu no seu pai, né? O qual causou lesões seríssimas, com danos permanentes. Portanto, Alberto foi sentenciado e condenado, motivo pelo qual fez com que se transformasse em indigno. Condenado, transitado em julgado, transformou-se em indigno, certo? Indigno. Mas antes de se transformar em indigno, se Pedro, né, Pedro, que é o pai, estava consciente e não gostou da surra que tomou, antes de finalizar essa ação judicial, o pai, né, que é o Pedro, poderia simplesmente revogar o testamento. Não precisa nem anular, não precisa nem esperar a sentença para de fato desconsiderar, porque a gente já sabe que a sentença vai desconsiderar vai considerar o Alberto como indigno. Então o pai mesmo de prontidão pode revogar, sem problema nenhum. O pai vai lá e revoga. Você me bateu, então vai ser revogado. Então, características. O ato é unilateral. Vamos lá, quais são as características do testamento? As características, deixa eu apagar aqui. As características são as seguintes: o ato é unilateral. O ato é personalíssimo. Tá? O ato é revogável. É um ato solene, querendo ou não, ele tem que obedecer formalidades essenciais, às vezes com 2 testemunhas, às vezes com 3 testemunhas, tudo bem? E o principal, que é o que mais cai em concurso, realmente, é isso aqui, ó. É uma disposição de última vontade. Ou seja, é uma disposição de última vontade, tá? Só é produzida após a morte, após a abertura da sucessão. Tudo bem? Muito tranquilo, tá? Então, unilateral, personalíssimo, revogável, solene, ato de disposição de última vontade. Tudo bem? Muito tranquilo. Não pode o beneficiário, isso aqui a gente vai pular, a gente já viu que tranquilo. São requisitos essenciais para o testamento público. Aqui a gente tem os requisitos. Quais são os requisitos para testar, para fazer o testamento público? Tem que ser escrito por tabelião ou seu substituto legal. Então, é público? É. Então tem que ter o quê? Tabelião. Tá? Com aquele seu livro de notas, declaração do testador, enfim. Tem que lavrar o testamento, deve ser lido em voz alta pelo tabelião ou testador e com as suas 2 testemunhas. Então, 2 textos, lido em voz alta. Ou seja, 0 privacidade a um só tempo. Tá? Ser um instrumento em seguida à leitura assinado pelo testador, ser o instrumento em seguida à leitura assinado pelo testador. Então, o testador vai assinar, testemunhas, que são 2, vão assinar, e o tabelião. Então a gente vai assinar. Quem vai assinar? O tabelião, as 2 testemunhas, testes, certo? Mais o testador. Eles vão o quê? Assinar. O testamento público, que é esse que a gente está vendo agora, pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livros de notas. Então, esse carinha aqui, o público,
tá? O público tem que ser lido em voz alta, ou seja, zero sigilo, zero privacidade. Por isso que uma galera não gosta do testamento público e mescla para o cerrado. Cerrado, que é outro tipo de testamento. Ordinário, lembrando que o público é também um testamento ordinário. Ordinário, que a gente acabou de ver no card anterior. Tá? Vamos avançar. Não quero ver agora isso. Quais são as 3 formas de testamento ordinário? Agora sim, ó. Quais são? Público, que a gente acabou de ver, que é lavrado por um livro próprio, por uma presença de 2 testemunhas, por um tabelião, tá? Podendo ser manual ou cego. Manual ou mecânico. O cego, ele pode testar. Por que o cego pode? Porque vai ser na presença de 2 testemunhas e vai ser lido. Tá? E vai ser lido. É público, não tem sigilo. O cerrado, por outro lado, é escrito pelo testador. O testador vai lá e escreve, tá? E é por ele assinado. Vai ser entregue ao tabelião em presença de 2 testemunhas, declarando que se trata do seu testamento. No testamento cerrado, o que conta é a privacidade. Você coloca o testamento praticamente dentro de uma cartinha, tá? Entrega para o tabelião, nem o tabelião pode abrir. Ele, você vai falar, ó, aqui nessa cartinha consta o meu testamento, beleza? E aí o testamento vai ficar lá acondicionado até o momento de ser aberto, tá? Então não pode abrir no cerrado. O surdo mudo somente pode testar por esta via. Então, galera, o pessoal que é surdo e mudo pode testar somente por essa via. O cego testa pelo público porque ele escuta. Então o cego ele testa pelo público porque ele escuta. Agora o surdo mudo testa pelo cerrado, tá? Que é aquela privacidade, testamento com privacidade. E por fim o particular, que pode ser escrito de próprio punho mecânico, por meio de 3, deve ser assinado na presença de 3 testemunhas. Então aqui particular 3 testes, 2 e 2 testes, tá? Muito tranquilo, fácil, avançando. Só para fazer um gancho, essa aula praticamente está falando sobre testamento, tá? A revisão é sobre testamento. E a gente acaba pegando um pouquinho também sobre fazendo um gancho com sucessões, né? Com aquela parte de bens, enfim, conceitual. Então vamos avançar aqui. Vamos falar agora um pouco sobre testamento em geral, né? A gente já está um pouco agora de saco cheio dessa parte, porque você já entendeu, ó. Para você ver como que depois de um tempo de ver os cards, começa a ficar batido. Por isso que a melhor forma de estudar é pelo Anki, tá? É pelo Anki. Porque, ó, o 1857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou parte deles, para depois de sua morte. Por quê? Porque parte deles, porque pode ser que esteja limitado pela legítima, que é aquele patrimônio que não está disponível, ou seja, é o patrimônio indisponível. Tudo bem? Entendi? Entendeu? Vamos avançar. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento, porque a legítima é o patrimônio. Cara, já notei isso 1000 vezes, ó. É o patrimônio indisponível. Tudo bem? O testamento você tem que herdar somente. Desculpa, você tem que testar. O testamento, ele ocorre tão somente com base no patrimônio disponível. Por isso que ele é de natureza privada, com proteção da ordem pública.
são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Então, o testamento não somente tem um caráter patrimonial, ele também pode testar situações de caráter não patrimonial, tá? O testamento pode ser escrito, né, em língua nacional ou estrangeiro. Ó. Isso aqui é uma situação que você pode cair, ó, pelo próprio testador ou por outro a seu rogo, ou seja, ele pode permitir que outro escreva o testamento. Pode ser em língua nacional, mas também pode ser em língua estrangeira. Se cair em questão que pode ser em língua estrangeira, você vai colocar aqui não? Mentira, você vai colocar aqui sim, pode ser em língua estrangeira. Questãozinha. Genaro, idoso com 78 anos de idade, ótima saúde, foi coagido a testar em favor de seu filho Adir. Se ele foi coagido, a gente pensa num vício de consentimento. Ele foi coagido. Nesse caso, considerando o diálogo das fontes, Genaro, ele poderá anular o testamento em até 4 anos. É isso? Não é. Ele pode anular? Gente, eu falei que dos mesmos moldes em que eu fiz o testamento, eu pego e simplesmente desfaço o testamento. É como se fosse um contrato privado. Então, ele apenas poderá alterar o testamento. Ó, ele poderá anular, vamos ver as opções. Poderá anular o testamento em até 4 anos. Poderá anular o testamento em até 4 anos também não. Poderá anular o testamento em até 4 anos. Todo mundo fala isso, ó, não. Poderá anular o testamento a qualquer tempo antes da abertura da sucessão. Exato, antes da morte. Antes de morrer, ele pode simplesmente anular o testamento. Perdão. Ele não vai anular o testamento, ele simplesmente vai alterar. Eu falei isso e na hora de marcar eu marquei outra coisa. Ele vai apenas alterar o testamento, as cláusulas do testamento. Ele apenas pode alterar as cláusulas do testamento. Por quê? Porque ele não morreu ainda e porque o testamento tem aquela questão privada, como se fosse um contrato. Eu simplesmente vou lá e anulo. Aí, ó, é o sono. Eu vou lá e altero. Porque você lembra a natureza do testamento? Lembra que eu falei para você que é um ato unilateral? Se é um ato unilateral, eu simplesmente posso alterar e não anular. Vamos ver o gabarito comentado? Ó, embora o Código Civil preveja, né, a situação da anulabilidade por coação, que é um vício de consentimento, né, o artigo 107 do Estatuto do Idoso traz a seguinte redação: coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, a testar, é crime de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, enquanto o testador estiver vivo e gozar de plena saúde mental, ele detém liberdade para testar, tá? E esse testamento ele só vai ter validade, efeito, só vai ter eficácia a partir da morte, da abertura do testamento, causa morte. De modo que Genaro, o idoso, pode a qualquer momento lavrar um novo testamento revogando o anterior. Então não é uma situação de anulação, é uma situação de simples revogação do testamento. É a diferença de revogação para anulação, tá? A anulação via judicial, ela pressupõe um prejuízo consumado, certo? Ou um vício que impeça a livre disposição, que não ocorre nesse caso, porque ele estava vivo ainda. Então, somente poderia anular após a morte. Como ele estava vivo ainda, não é um caso de anulação, é um caso de revogação. Meu irmão, isso é pegadinha de concurso. Pegadinha de concurso. Onde que caiu? Na famosa banca FGV. Aqui, ó. FGV. Pesado, cara. Questão pesada. A anulação, ela só ocorre post-mortem. Post-mortem. Se não morreu, o que ocorre é a revogação das cláusulas
testamentária, tá? Se não morreu, o que ocorre é a minha mera revogação das cláusulas testamentárias. Meu amigo, grave isso no seu coração, tá? Porque você vai errar, você iria errar se não tivesse tido essa aula, agora você não vai errar mais. Tudo bem? Vamos voltar, a gente já viu isso, então não precisa ver de novo. Vamos lá, o testamento particular pode ser escrito. Como que o testamento particular pode ser escrito? Cara, isso aqui é um dos que mais caem. Ele pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se for escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, né? Eu sei que ele tem que ter 3 testemunhas. Isso aqui, pelo menos, 3 testemunhas que o devem subscrever, tá? Essas testemunhas não podem ser herdeiras nem legatárias, tá? Elas não podem ser e nem devem ter filhos participantes desse patrimônio, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui fulano e eu quero fazer um testamento particular. E aí eu tenho testemunhas A, testemunha B, testemunha C. E aqui é para quem ele quer dar o bem. Vamos lá, aqui pode. E se ele quiser dar o bem para B e B também ser testemunha? Pode? Não pode. Mas e se ele quiser dar o bem para o filho do B, que a gente vai chamar do B1? Ele pode dar o bem para o filho do B e o B ser testemunha? Também não pode. Já vi cair isso em questão. Então, o testamento particular, que pode ser feito de próprio punho ou processo mecânico, se for escrito de próprio punho, seu requisito essencial é que seja lido e seja assinado, e na presença de 3 testemunhas, que o devem subscrever. Então, se for de próprio punho, deve ser lido e assinado por quem escreveu. Lido e assinado por quem escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas, o qual devem subscrever, tá? Vamos avançar. São herdeiros necessários. São os herdeiros que limitam a legítima. Por quê? Porque são cláusulas de ordem pública. Limitam porque são cláusulas de ordem pública. E sendo cláusulas de ordem pública, obviamente vão limitar mesmo, tá? Mnemônica DAC. Por que DAC? Porque o descendente pode concorrer com ascendente, com cônjuge, ou não tendo descendente, o ascendente concorre com o cônjuge. Não tendo ascendente, só vai ter o cônjuge mesmo recebendo, tá? E por fim, como colateral, irmão, mas aí é outra parada. Tudo bem? Avançando. Fácil. Tá? Esse aqui já é um artigo um pouco maior, mas é uma questão interessante para você aprender algumas coisas. Isso aqui eu peguei de uma questão, tá? Uma questão de tribunal. Muito interessante para a gente aprender alguns pontos. Fala o seguinte: Rômulo é casado com Isabela pelo regime legal de bens. Casamento contraído em 75. Olha só, essa questão ela te pede um conhecimento pretérito, tá? Que muitas vezes o professor não passa, mas eu vou te passar. Em 1900, nós temos que ser bom em datas aqui, tá? Nós temos datas aí importantes, 77 e 75. Em 75, existia um regime de bens padrão. Esse regime de bens era o regime de bens para quem ainda não tinha se casado. Quem não se casou teria o regime de comunhão universal de bem, RCUB. Agora, a partir de 77, o regime legal de bens passou a ser o RSOB, ou seja, o regime, na verdade, passou a ser o regime de comunhão parcial de bens, tá? RCPB, tá? Regime de comunhão parcial de bens. Passou a ser o regime legal. Mas antes de 77, o regime legal era esse, ó, o RCUB, tá? RCUB, ok? Então a questão fala: Rômulo é casado com Isabela, né, no regime legal de leis, ou seja, em 75, que o regime legal era qual? RCUB, comunhão universal de bens. Essa foi uma das pegadinhas, tá? Na constância do matrimônio, o casal comprou um imóvel residencial e Rômulo recebeu, através do inventário de sua mãe, outro imóvel,
vamos lá, do inventário de sua mãe, ele recebeu outro imóvel. Ele recebeu, ou seja, não foi para o casal. Se ele recebeu e não foi para o casal, o bem é dele, que é a herança. É herança. Então, é um bem, é um patrimônio que particular, tá? É um patrimônio particular, o PP. Ok. O casal teve 3 filhos, Lucas, Maria e Marta, tendo a última falecida em 2010, tá? Então, o Rômulo, casado com I, que eu esqueci o nome, que é a... Esqueci, vou botar I aqui, tá? Eles tiveram 3 filhos. Quais foram os 3 filhos? Foi Lucas, Maria e Marta. Marta faleceu em 2010 e era casada com Vitor pelo regime de comunhão parcial de bens, RCPB, parcial de bens, deixando a sua filha única, Nina, que é a neta, tá ok? O patriarca, em 2020, morreu subitamente e não deixou testamento. Tem como afirmação o seguinte, vamos lá, se o Rômulo morre, que é o patriarca, ele vai deixar bens, tá? Ele vai deixar bens. Como eles foram casados em 75, o regime legal era a comunhão universal. Portanto, qual é o nome dela, hein? Isabela não é herdeira, porque se é o R-Cub, a Isabela ela é meeira. Sendo Isabela meeira, significa que ela vai ficar com 50% dos bens de Rômulo. Os outros 50% que vai para herança. Considerando que ela teve 3 filhos, ficaria 1/3 para um 1/3 para outro, por cabeça, né? 1/3 para outro, 1/3 para outro. Só que como ela está morta, Nina que vai receber o quinhão dela. Nina que vai receber, e não o cônjuge, tá? Nesse caso aqui, não o cônjuge. Por quê? Porque, primeiro, que eles estavam numa comunhão parcial de bens. Segundo, que esse bem é herdado individualmente, o bem herdado individualmente não para ambos, então é somente de Maria. E aí Nina vai herdar, porque quando o bem herdado, ele não é se o bem é herdado somente por um, aí não fica para o casal, não fica para o cônjuge, tá? Nina vai herdar por representação a cota de 1/3. Tudo bem? Nina vai herdar pelo direito de representação a cota de 1/3. E aí vamos ver como que a questão se desenrolou. No regime de comunhão parcial, os bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança e legado, em favor de ambos. Ou seja, deve ser em favor de ambos, tá? E não uma herança, que é em favor somente de um. Se for em favor somente de um, como a herança, não entra claramente em bens. Aqui, esses casos, se for a favor somente de um, como a herança, eles são chamados de patrimônio particular. Não é um patrimônio comum do casal. É um patrimônio particular. Tá? A sucessão legítima difere-se na seguinte ordem. DAC. Tá? A gente já viu isso várias vezes. Ou seja, o descendente concorrendo com o cônjuge. Quais são as exceções? Aquele que for casado, em que se ele for casado, né, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal de bens. Porque se for no regime de comunhão universal de bens, não existe patrimônio particular, só vai existir patrimônio comum do casal. E aí, se só existe patrimônio comum do casal, o que existe é 50% de meação para o cônjuge. E os outros 50% que é realmente o bem disponível para herança. Primeiro, 50% da meação. Segundo, 50% disponível para herança. Tá? Então, a sucessão legítima ela difere-se na seguinte ordem: descendente com cônjuge, ascendente com cônjuge e, por fim, o cônjuge. Tá? Só que os descendentes eles vão entrar em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se tiver casado no regime de comunhão universal, porque aí nesse caso não é herdeiro, mas é meeiro. No caso de separação obrigatória de bens, não há qualquer comunicação entre os patrimônios, tá? Então não vai herdar porra nenhuma. E no regime de comunhão parte parcial, caso o autor não tenha deixado nenhum bem particular, ou seja, todos os bens daquele autor são patrimônio comum
é um patrimônio, desculpa, comum do casal. Portanto, o que vai entrar nesse caso não é a herança, mas a meação. Muito interessante, né? Então, Isabela, ela não é a herdeira legítima, tá? Isabela não é a herdeira legítima. Não é, por quê? Porque ela é meeira, ela pega 50%. Porque o regime legal da época era comunhão universal. Se era comunhão universal, todos os bens, adivinha? Todos os bens comunicáveis. Tá certo? Esse artigo é um pouco mais, essa questão é um pouco mais detalhada. Mas, se você quiser tirar um print, ó, para tentar fazer depois, para dar uma olhada, tá bom? Beleza. Bom, fizemos 50 minutos de revisão. Acho que já tá bom, vocês já devem estar cansados. Vou continuar em outro momento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço aí para quem gostou para dar uma curtida, tá? Para compartilhar com um amigo. E é isso, a gente está na caminhada, tudo bem? A gente está na caminhada, estamos juntos nessa caminhada. Sei que é difícil, cansativo por vezes, ó. 10h50, eu também tô cansado. Segunda-feira já tô cansado, minha garganta tá inflamada, mas estou aqui me dedicando para vocês. Então peço aí esse voto de confiança, tá bom? Abraço.